E aí, galera que tá ligada no canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, estamos começando mais um TechStation, antes tarde do que nunca, hein? E hoje, olha só, hein? Tô até emocionado para falar por aqui, que a gente vai falar sobre tecnologia da informação e o mercado feminino aqui na região de Blumenau e também em todo o Vale do Itajaí. Para isso, tô recebendo dois convidados aí de extremo garbo e elegância, né? A Mayara, que é coordenadora de vendas e gestão do projeto ADAS Dev, da ProWay, e também o Guilherme, que é desenvolvedor e também instrutor do programa ADAS Dev da ProWay aqui em Blumenau. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso TechStation. Já dando as boas-vindas a vocês, eu queria já perguntar o que é o ADAS Dev, hein? Para quem está assistindo poder entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Muito obrigada aí pela oportunidade, né? Então, falando um pouco do ADAS Dev, começando desde o começo, foi inspirado na primeira pessoa que criou um algoritmo da história, que foi uma mulher que se chama Ada Lovelace. Então, a formação ADAS Dev é uma formação só para mulheres, que leva o nome aí também da primeira programadora aí da história. Primeira programadora da história. Da história. Caramba. Isso, ela é considerada a primeira programadora da história. Baita homenagem, né? Como é que funciona o ADAS? Então, é uma formação de mais de 408 horas, né? Onde a gente vai começar desde o começo, desde o zero. As mulheres, né, não precisam ter conhecimento algum em programação, que lá a gente vai começar desde o zero. É uma formação bem completa, onde a gente vai começar pelo módulo de construção e gestão da sua carreira, onde a gente trata a parte de desenvolvimento pessoal, né? A sua automarca, como se compor numa entrevista, como se colocar para o mercado de trabalho, criação de LinkedIn, criação de currículo também, ter a visão, né, dos recrutadores da empresa, isso é muito importante para a parte de soft skill, mais ou menos, né? E também a gente, em seguida, começa com lógica de programação. Lógica de programação é como se fosse uma alfabetização desse mundo. O Gui pode explicar melhor, né? Mas lógica de programação, onde a aluna, né, vai aprender, então, lógica, algoritmos, banco de dados, SQL, orientação a objeto, que é toda a base, todo o fundamento que precisa ter para depois estar apta a dar os próximos passos, né, dentro do mundo da programação. Depois, ela vai aprender a parte de front-end, né? Front-end, tudo aquilo que é feito num site, num website, nós que usamos e enxergamos. E aí, ela vai aprender HTML, CSS, JavaScript, básico e avançado. Depois, aí a gente vai trabalhar com Python, que é uma das linguagens hoje muito utilizada no mercado. Essa é do Kelvin, né? Isso. Então, Python é uma linguagem que está em grande ascensão no mercado. E aí, com Python, a gente consegue tanto desenvolver sistemas, quanto também back-end. Back-end, tudo aquilo que é feito num site e nós que usamos não enxergamos. E aí também a gente vai trabalhar com um banco de dados MySQL, que é um dos bancos de dados mais utilizados também no mercado e também que conversa muito bem com a linguagem Python. Aí teremos também aulões de reforços, visitas técnicas, né? A gente tem acompanhamento de algumas empresas que ficam de olho nas nossas meninas, né? Então, a mulher ou a menina que se inscrever nessa formação, ela sai dali apta a atuar no mercado de trabalho. Uhum. Ô Gui, falando agora um pouquinho sobre a parte de lecionar, né? Você que é instrutor, como é que é lecionar, ser instrutor aí de uma turma de mulherada aí? Elas também aí, né, obviamente tem vontade, tem mais vontade. Dá para fazer aí alguma comparação com uma turma normal? A gente pode dizer assim, como é que é essa experiência, como é que está sendo para você? Sim, dá para fazer muitas comparações assim e a gente consegue enxergar vários pontos diferentes entre ter uma turma 100% de mulheres e uma turma mista. Até porque existe um ponto muito interessante que eu sempre bato muito em cima desse ponto, que é todas as turmas em que eu já tive a oportunidade de estar com eles, né, de dar aula ali para eles, a grande maioria são meninos. E a gente tem sempre, quando é uma turma mista ali, supondo 20 alunos dentro de uma sala, pode ter certeza ali que no máximo uns 4
desses alunos vão ser mulheres e a maioria vai ser meninos com relação à programação em si. E isso se dá uma questão cultural. Até eu, quando me formei, nós iniciamos com 40 pessoas dentro da sala de aula e formaram 13. No início eram 4 mulheres só e formou uma, porque eu falei, não, vamos com a gente. Guerreira. Teve que... Não desiste, exato. A gente tem que... Eu acho que a gente precisa incentivar também. E isso acontece bastante, né? Até, desculpa cortar, mas até pela falta, de repente, de outras mulheres, né? Outras amigas, muitas que até... topam encarar esse primeiro desafio de estar numa sala aí repleta, né, de meninos, né, de homens, acabam desistindo no meio do caminho, né? Então o ADAS também é como um estímulo para que elas fiquem a jornada toda, né, consigam concluir essa formação, né? Elas criam uma rede, né, de apoio entre elas, que é muito forte, né? E a gente vê pela primeira edição como as meninas estão, né? Então, elas são muito unidas, né? Desde dar carona uma para outra, de marcar para estudar junto, de fazer uma vaquinha para conseguir arrecadar algo para alguém que está precisando, conhecido de alguém, que isso que aconteceu com as meninas lá. Uma conhecida de uma das meninas precisava de leite para uma criança e as meninas se reuniram e compraram leite, fralda, para ajudar essa criança. Então, é um apoio que elas encontram, obviamente, para estudar e crescer no ramo profissional, mas como pessoas, elas se fortalecem também. Com certeza. Gui, agora conta pra mim, numa sala majoritariamente masculina, tem muita piadinha, às vezes o foco não é o mesmo, isso não acontece numa sala 100% de mulheres, como é que é? Tem alguma diferença quanto a isso? As meninas são mais focadas, dá pra perceber isso? Na realidade, assim, a gente, quando estamos trabalhando com uma sala mista, assim, existe, claro, uma dispersão um pouquinho diferente ali, né? Pelo fato de ter uma grande maioria sendo meninos. Mas eu tento sempre, enquanto instrutor, né, quando eu sou instrutor, tentar trazer um ambiente para que seja igualitário. Então, eu penso sempre em deixar um equilíbrio ali, porque eu já tenho essa bandeira de trazer as mulheres para a tecnologia já em vista comigo. Então, eu não costumo deixar isso se quebrar, ainda que a turma seja mista. Mas, assim, desde quando eu tive o primeiro contato com as meninas do ADAS ali, claro, a vibe que elas passam ali de entusiasmo, de querer aprender, de uma apoiar a outra, que a Mayara disse que realmente em uma sala que tem meninos ali, elas se sentem como, enquanto minoria. Por exemplo, tenho uma dúvida, eu vi que nenhum menino está perguntando, por que eu vou levantar a mão e perguntar? Então, eu já deixo muito bem claro disso desde o primeiro dia de aula, quando eu estou com uma sala mista, né? Com elas não aconteceu isso, porque elas já se sentiram bastante à vontade, ainda bem. Mas eu sempre deixo isso bem claro. Falo, quem tiver dúvida pode se sentir à vontade para perguntar, independente de qual seja essa dúvida, mas principalmente as meninas. Eu quero que vocês me chamem, me perguntem mesmo, para que vocês se sintam à vontade. Não quero que exista essa barreira aqui em uma turma mista, no caso, né? Mas com relação à turma do ADAS, assim, eu sempre tive muita energia positiva. Então, a nossa troca foi sempre muito, muito legal. Que legal. Ô, Mayara, conta pra gente por que do ADAS, né? Eu, particularmente, eu não lembro de ter visto nenhum programa nesse formato, né? Que é voltado exclusivamente 100% para o feminino, principalmente em formação e formação para tecnologia, né? Por que a ProWay resolveu fazer essa modalidade? Tá, então vamos lá. Quando eu entrei na ProWay há alguns anos atrás, né, há quase 9 anos atrás, eu já entrei atuando na parte comercial na área de tecnologia. E desde então era muito difícil ter uma mulher, né, se inscrevendo para qualquer curso da área de tecnologia. Você já percebia essa ausência do público feminino? Exato, e aquilo sempre me deixava muito chateada, né? E aí quando eu inscrevi uma mulher, meu Deus, eu festejava lá dentro, né? Ai, uma menina dentro da turma. E a atenção para ela, claro, no meu cuidado, que a gente não faz só a parte comercial em si, a gente cuida do aluno lá dentro, né? Então, eu tinha um carinho maior por ser menina, estar ali dentro, né? Que era mais difícil para ela, digamos assim. E aí, com o passar do tempo, as oportunidades foram surgindo do mercado e, poxa vida, né? Então, quer dizer que há oportunidades mais para os homens, porque eles se preparam para esse mercado e as mulheres não. Por quê? Então, talvez elas achem que não têm capacidade ou que elas não podem aprender, vamos mudar esse cenário.
Então, a gente aliou com a busca do mercado, né? E a gente veio oferecendo aquilo que a ProWay oferece de melhor, que é o ensinar. Então, a gente montou, né? Uma formação, foi numa noite de insônia, eu até brinco, né? Então, a gente montou toda uma formação que deixa ela pronta para atuar no mercado. Então, para ocupar também esse espaço. Não para ser melhor ou maior do que o público masculino, não é isso, mas é ter as mesmas oportunidades que eles têm, né? Então, essa foi a ideia de montar, né? De formar, né? Esse programa, essa formação para as mulheres. O Gui, a Mayara falou aí da questão do mercado, né? Como é que, você que também atua no mercado, como é que é a receptividade aí do mercado de tecnologia? A gente pode, né, falar especificamente aqui da região do Vale do Itajaí com relação às mulheres. Temos vagas, as empresas contratam, existe da sua percepção algum tipo de preconceito? Não existe? O que dá pra gente falar, especialmente para, de repente, alguma menina que está assistindo, né, que o nosso podcast vai ter, né, essa vaga para as meninas também aqui na nossa região? Sim, sim. Eu consigo perceber, inclusive, uma mudança de comportamento das empresas de um tempo para cá com relação a alguns comitês diferentes de diversidade, né? Então, por exemplo, mulheres é um comitê interessantíssimo e que eu vejo muitas empresas levantando essa bandeira também, e que bom que muitas empresas estão também levantando essa bandeira. Eu atualmente, né, atuo como desenvolvedor full stack na Philips, aqui de Blumenau. E tenho muito orgulho de dizer que realmente é uma empresa que a gente abraça muitos comitês diferentes de diversidade. Inclusive, um deles é a Mulher na Tecnologia. E existem programas específicos para isso, para ingressar essas meninas novas aí que você que está querendo ingressar no mercado, que tenha coragem de iniciar, e que um programa desse pode realmente ajudar muito a ter outras meninas, outras mulheres se ajudando e evoluindo junto para entrarem no mercado de trabalho. Então, eu acredito que sim, as empresas estão enxergando isso com outros olhos e com bons olhos, ainda bem, né? E agregando projetos e vagas para mulheres entrar no mercado de trabalho. E que legal que a ProWay também tem um programa assim que, além das empresas estarem pedindo profissionais, independente se sejam homens ou mulheres, né, mas que a gente ainda tem esse déficit de mulheres no desenvolvimento, principalmente. Então, agora a gente consegue formar e trazer um pouquinho dessa experiência de desenvolvimento para que as mulheres também não se sintam não menosprezadas, mas se sintam com coragem de falar: poxa, eu também quero ir lá, eu quero desenvolver, porque isso não é só para meninos, também é para meninas. Então, eu também posso, né? Exatamente. Eu conheço, inclusive no meu time ali, tem várias mulheres que me inspiram todos os dias, que são desenvolvedoras, assim, de brilhar o olho de ver o código, assim, eu sou até suspeito para falar. Isso é muito bom mesmo. Agora, a gente já falou um pouquinho de como o programa funciona, né? Um pouquinho sobre também o currículo da formação. Queria falar um pouquinho mais como é que funciona assim o dia a dia das meninas que estão cursando ADAS. Existe alguma faixa etária aí que pode participar? Como é que faz, né? Para quem, de repente, está assistindo o podcast, se interessou, como é que funcionam as inscrições, programa, quanto tempo, né, as meninas ficam na ProWay? Existe alguma parceria para fazer também alguma espécie de jornada nas empresas, até para conhecer como é que funciona o programa? Vocês dois fiquem à vontade para falar. Certo, então a gente tem agora a segunda edição, vai ter 2 turmas, uma online ao vivo, que vai acontecer segundas e quartas para todo o Brasil, e para o público de Blumenau, para as mulheres de Blumenau, terças e quintas, das 6h15 às 10h15. Então, elas comparecem nas aulas 2 vezes por semana, né? Só que o aprendizado, ele não termina na sala de aula. Ele precisa ser aplicado durante a semana, precisa ser treinado, até porque o foco de ensino da ProWay é na parte prática, né? Então, teoria... Estou aqui com o Guilherme, ele pode falar mais do que eu. Na teoria é bem pouco mesmo, porque o foco é preparar para o mercado, tá? O público-alvo, né? São mulheres a partir dos 15 anos
que já visam, né, atuar no mercado. Então, eu tenho as meninas que estão se preparando para a primeira oportunidade e tenho mulheres também que estão em transição de carreira. Então, nessa primeira edição, a gente teve bem mescla disso. A gente tem, inclusive, 2 irmãs, né, que elas são bem novinhas, que estão buscando a primeira oportunidade, e eu tenho pessoas de outras formações que estão fazendo a transição de carreira. E eu vou abrir um parênteses aqui, isso é bem interessante, porque quando a gente pensa assim, é uma turma 100% feminina, então vai ser tudo muito igual. Pelo contrário, né? Porque a gente vai ter aí meninas que, de repente, estão em contato com a primeira formação, estão conhecendo, outras que estão fazendo essa transição, meninas que são de estilos diferentes, então só porque é uma turma 100% feminina não quer dizer que é todo mundo igual, né? Você vai ter aquela troca de experiência que a gente tem numa turma mesclada, por exemplo. E existe isso também, né? Existe, inclusive, a gente tem de 15 a 43 anos, é a faixa etária da primeira edição, né? E dessa segunda edição também já está, com algumas inscrições que a gente já tem, também já está assim, de 15 a 42 anos a gente possui ali. Então, é bem nisso mesmo, da primeira oportunidade à transição de carreira. E o que acontece, né? Porque foi abraçado com tanto carinho. Tem as meninas que têm vergonha de estarem numa turma de mesclada, né? Tem vergonha de perguntar, então ele tem um conforto maior de tirar as dúvidas, né? A questão de relacionamento mesmo, de amizade, tem pessoas que têm mais, ficam mais confortável, né? De aumentar a amizade ali sendo mulher com mulher e tal. Tem a questão também, acreditem, tem maridos que não deixam, né? Eu já vi muito isso na minha jornada com a ProEI, então, que não deixam as mulheres estudar porque na sala também tem homens, então... Ciúme. Exato. É triste, mas acontece. Então, a gente consegue atender vários quesitos, né? A gente também teve uma menina trans, foi muito legal, foi a minha inscrição mais emocionante, assim, não, cumpri o meu papel, sabe? Então, é para todas as mulheres, né? E sobre o mercado de trabalho, como é que foi a tua pergunta ali que eu me esqueci? Se essa de agora foi aqui, né? Mais adiante, se existem vagas, como é que é a aceitação? Se tem algum tipo de preconceito, até se tu quiseres passar uma visão também sobre isso, como é que tu avalia, né, a aceitação principalmente das empresas? A gente sabe que ainda existe bastante preconceito, né? Mas essa situação também tá melhorando, né? Qual é a percepção que tu faz? Então, como o Gui falou, né? Isso já tem mudado e vem mudando cada vez mais por conta de todo o potencial que nós mulheres temos, né? E com a aplicação técnica, conhecimento técnico, tu pode chegar no mesmo lugar que um homem também pode chegar, né? Exato. É que eu não queria ser tão... Vamos ser realistas. A Mayara quis ser um pouquinho mais humilde. Mas, sim, a aceitação do mercado é bem grande. Não tem... hoje... A grande maioria hoje não enxerga mais uma mulher e um homem. Hoje a gente vê a capacidade técnica. E é esse o foco da ProEI, inclusive, de ensinar na parte técnica. Porque quando tu vai fazer uma seleção, né, participar de uma seleção para entrar numa empresa, você precisa conhecer, mostrar o mínimo de teu conhecimento ali, né? Tem uma aplicação prática. Então, é para isso que a gente prepara ele, para a pessoa conseguir passar também nessa aplicação prática, para ela conseguir ser colocada aí no mercado. Agora a gente falava ali de como funciona o curso também. Tem um curso online também? Como é que funciona essa modalidade? Então, o online ao vivo é como se estivesse numa sala de aula, né? Todo mundo junto e o professor ali de modo instantâneo, né? Então, vai passando as aulas, o conteúdo, não é aula gravada, né? Não é o EAD gravado, é aula online ao vivo. E a possibilidade é que não tem limites, né? Qualquer pessoa do Brasil, do mundo que queira participar, né? Tendo a internet, a gente consegue fazer com que essa mulher participe da aula. E, inclusive, ela vai receber o material, tudo certinho em casa, igual a pessoa do curso presencial. Só que o curso presencial a gente foca mais mesmo para as mulheres de Blumenau, que é mais próximo, né? Então, por isso que a gente... resolveu fazer ali a formação online ao vivo, para que todas as mulheres, né, do Brasil
consiga também essa chance. Que a gente vê muita gente de outros estados, outras cidades vindo para Blumenau por conta das oportunidades que nós temos aqui, É um polo, né? Uma referência. Sim, apesar de que, né, a área de programação é igual no mundo todo, então te dá muita liberdade geográfica e financeira, né? Então tu podes atuar em qualquer canto do mundo. E depois da pandemia, isso ficou ainda mais evidente, né? Eu tenho amigos programadores que nem voltaram para a empresa depois, né? Trabalham de casa ali. Exato. Então, isso era uma tendência e agora veio para ficar também, isso né? era uma tendência mais para o futuro, mas a pandemia acabou antecipando isso. Então, por conta disso, né? Fica muito mais fácil, né? Mais próximo, tanto o ensino quanto a oportunidade de mercado também. Né? Maravilha. Ô Gui, e conta pra gente qual que é os programadores, eles têm aí funções diversas, né? Infinidades de vagas até mesmo, né? De trabalho. Quais são as áreas, assim, que as mulheres têm uma maior atuação aqui na região, que você consegue observar como instrutor e também no mercado de trabalho, né? Atuante? Quais são as principais áreas, assim, né? Que as mulheres encontram no mercado de trabalho, na tecnologia da informação aqui na nossa região? Olha, isso também é algo que tem diversificado bastante ao longo do tempo. Porque há um tempo atrás, assim, eu acho que as mulheres, pelo menos isso é uma percepção Guilherme, assim, sabe? Seguiam muito mais para carreiras relacionadas à tecnologia, porém mais voltado para a área de design, de desenho, estrutura, a parte mais visual em si. E não o código fonte, que é o que a gente chama a parte pesada ali. Não que seja o mais difícil, porque toda vertente ali tem sua dificuldade. Mas eu via poucas meninas fazendo a parte de back-end, que é o que a Má tinha dito antes, né? E hoje em dia eu vejo isso com felicidade, eu consigo ver que as mulheres estão para vários caminhos diferentes. Então, por exemplo, ali na Philips, que é onde eu trabalho, eu consigo ver tanto no setor de design, front-end, suporte, back-end, programando em si. As meninas ali do ADAS, cada uma... Óbvio, né? Isso não é só a mulher em si. Os meninos também se identificam com uma área em específico. Tem profissionais que gostam mais do front-end, tem profissionais que gostam mais do back-end, outros que preferem ir para banco de dados em si. E isso realmente é uma preferência pessoal. Não é que depende de ser menino ou menina, vai gostar de uma coisa ou outra. Mas que legal que existem várias meninas hoje executando em todas essas áreas diferentes, né? E dentre essas tem um leque de possibilidades e oportunidades que a tecnologia permite disponibiliza muita pra gente. coisa, né? Que é muito amplo, né? É uma área muito ampla, né? Então, inclusive, até na ProE, na formação ADAS Dev, a gente prepara ela tanto para a parte back-end, front-end, também o banco de dados, mas ela vai se identificar com uma área ali, né? Isso é muito comum. E que bom, porque daí ela estuda mais, porque é uma área que não pode parar de estudar, né, Gui? Tá sempre evoluindo também. Sempre evoluindo, então ela vai... eu gostei mais de front, então a chance dela se tornar uma especialista em front, porque ela vai buscar mais capacitação técnica daquilo, é muito maior, né? Então, essa é a ideia, né? De dar essa base, de deixar ela pronta para atuar no mercado, mas ela vai se conhecer ali dentro. Aí tem área que ela não vai se identificar tanto, tem área que ela vai amar. E que é normal, né? E que é normal. É normal. Mas eu acho que é praticamente igual à nossa escola fundamental. Nós temos português, matemática, geografia. Então, a gente tem várias áreas diferentes e sempre tem matéria que a gente gosta mais e sempre tem matéria que a gente fala, eu não quero assistir. Essa não dá. Tem. E óbvio que muito provavelmente nós vamos seguir carreira nas matérias que a gente gosta mais, então... Sim. Exato. E digo mais, até interessante isso, porque, por exemplo, para mim, na escola, quando eu estudava, eu gostava mais de matemática. Eu não gostava tanto de português. Acabei virando jornalista, mas foi importante eu ter aquela base, né? Saber, pelo menos, o básico, né? Do ensino fundamental, ensino médio. Então, isso é importante porque a gente também nunca sabe... lá na frente na carreira, de repente, eu vi que agora eu gosto disso. Ou, né? Vira aquela chave, é importante ter uma base, pelo menos, né? Ou até no dia a dia da profissão, vai que em alguma emergência...
o profissional é exigido que saiba alguma coisa, está preparado, né? Isso Sim. o ADAS oferece, essa base, ela é bem estruturadinha. Bem fundamentada, exatamente. Então, ela sai dali pronta, né, para atuar como full stack ali, né? Front, back, sistemas, banco de dados. Mas aí ela vai ter a área de identificação dela e depois ela voa para onde ela se sentir mais confortável, né? Uhum. E como o curso é bastante focado na prática, então ela sente isso muito, né? A gente chama de hands-on, né? Que é mão na massa. Então, ela sente muito isso. Então, ela vai tendo a identificação. Então, e se ela consegue já se colocar no mercado de trabalho em seguida, né? Que esse é o foco, e a identificação dela é muito maior e a chance dela seguir, né, carreira por muito tempo é muito grande, né? Vamos lá, Gui, ajuda a gente só para reforçar as linguagens, então, que a menina, ou a mulher já, né, também, que vai frequentar o ADAS, ela vai encontrar. O que ela vai aprender ali durante a grade, a formação e também na grade curricular? Sim, nós temos disponíveis várias tecnologias diferentes ali, né, que foram estruturadas com bastante carinho, pensando realmente nessa possibilidade da abrangência que essas alunas vão ter ali, de ter essa visão de vários pontos diferentes para que consigam se encontrar dentro da tecnologia. Mas, assim, desde a gestão de carreira, que é o início, né, a base de tudo, mas nós passamos por tecnologias como introdução à lógica de programação, que foi o que eu tive a oportunidade de trabalhar com elas desde o início. Então é como se fosse aquela tia do primário que pega a gente assim, vamos... O ABC da coisa, né? Vamos daqui até a gente chegar. E, cara, essa é uma coisa que até me deixa muito, muito feliz, assim, de ver, me brilha os olhos de ver, lembrar desde o primeiro dia que eu estive com elas ali, nunca viram tecnologia, não, né? Mas nunca viram programação em si, como que faz isso e tal. E a gente ia aprendendo os conceitos básicos e fomos evoluindo aos poucos, até, tipo, o último conteúdo que nós vimos, que era JavaScript avançado. Olha a evolução que nós tivemos ali. Não é impossível chegar já com uma matéria, vamos aprender JavaScript avançado, para quem nunca nem viu conceitos básicos, fundamentos. Sim. Então, aí passamos por introdução à lógica de programação, vimos HTML, CSS e JavaScript, que são tecnologias voltadas para o front-end. Vimos um pouquinho de Java também, ali em orientação a objeto, banco de dados. Então, foram várias tecnologias assim que elas tiveram a oportunidade de trabalhar e que eu tive a oportunidade de estar junto com elas nesse período aí. Que legal. Importante reforçar isso, né? Podem se inscrever. Quem não sabe nada de tecnologia vai aprender lá desde o comecinho. O Gui pega na mão, ensina tudo certinho desde o começo, né? Então, aliás, já vamos reforçar a questão das inscrições, como é que funciona. Tem vaga aberta agora, né? Ainda tem vaga aberta, né? Só voltando ali, antes de reforçar as inscrições, a gente não nasceu andando, não nasceu falando, não nasceu comendo, tudo a gente aprendeu, né? Então, a programação, ela é assim. Então, a gente ensina desde o começo, né? Como o Gui, ele pega pela mão e é o A, E, I, O da coisa. E para você, né, que tem interesse em entrar nesse mundo, né? Quando eu falo mundo, parece que é outra dimensão. Mas você pode entrar em contato com a ProEI, através do WhatsApp 3322-3344, né? Inicial ali 47. Então, 47-3322-3344. Pelo Instagram da ProEI, adasdevpw, @adasdevpw. E pelo site também, proei.com.br. Também tem como fazer inscrição por lá, né? A pré-inscrição, ali o primeiro contato. E depois, em seguida, a gente entra em contato passando as maiores informações, como proposta comercial, horário e tudo mais. Perfeito. Para a gente já finalizar, pergunta para a Mayara, né? Como mulher, qual a importância de a gente ter um programa desse aqui na região, voltado para esse público? Pode ser um programa precursor de outros programas, não só na ProEI, mas na educação de um modo geral. Você acredita nisso também? Esse é o seu pensamento? Com certeza. A educação é o caminho de tudo, né? Acho que é a chave que abre as maiores portas, né, para qualquer ser humano.
Então, se a gente trabalha com educação e que essa educação ela te leva a caminhos onde você pode realizar sonhos, né? Os seus sonhos, talvez um sonho que esteja até adormecido aí em ti, é o segredo, assim. E aqui a gente tem na nossa região, a gente é muito rico com isso, né? Então, a gente tem onde aplicar as oportunidades, onde bater na porta e tem a oportunidade ali para ti. Só que você precisa se preparar, né? Não vai cair do céu, não vai ser sorte, não é sorte, né? Você precisa se preparar para quando essa sorte, né, bater na tua porta, você esteja preparada aí para pegar ela para ti. Muito bem, agora que eu já tenho o meu corte. Gui, faltou falar alguma coisa? Acho que era isso, né? Você está aí disponível para receber, então, as meninas, as mulheres que forem entrar no ADAS, vão sair de lá profissionais que o mercado espera, né? É isso, né, Gui? Sim, é isso que a gente acredita, né? E para isso que a gente está se empenhando, para que elas realmente entrem ali acreditando, se empenhando, se esforçando e que saiam dali competentes e preparadas para o mercado de trabalho. Só para deixar um recadinho para quem está assistindo aí, para vocês, meninas e mulheres que estão assistindo, eu geralmente costumo assistir o TED Talks, né, no YouTube, e assisto muitos TEDs com relação a mulheres, inclusive na tecnologia. E um último que me marcou bastante foi com relação a... Eu não lembro exatamente o nome da palestrante, mas o título é Teach Girls Bravery, Not Perfection. Então, a gente tem que ensinar e incentivar as garotas a serem bravas, a serem corajosas, assim como os meninos sempre já têm essa mesma cultura desde muito antes. Então, as meninas sempre são condicionadas a fazer algo perfeito. Se não está perfeito, não tá bom. E os meninos, não, arrisca. Se deu, não deu. Se não deu, amém, a gente parte para outra. Então, as meninas, vocês precisam ter esse pensamento também. Vamos para a tecnologia, vamos fazer código. Não deu certo o código, a gente faz outro até vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês. Então, não se preocupem com perfeição de início. Ninguém que hoje em dia é gerente, que hoje em dia está em uma empresa muito boa, começou perfeito. Então, a gente tem que sempre buscar essa evolução. Então, esse é o recadinho que eu queria passar para o público. Maravilha, o importante é começar, né? E a ProWay tem os caminhos. Mayara, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Gui, também agradeço demais a presença. Sucesso para os dois e também para o programa ADAS, que... Assim, a gente pode falar, né? A gente está no rádio também, tem recebido feedback muito bom também. E eu acho que é fundamental programas como esse para a gente evoluir e melhorar, principalmente nessa questão de igualdade, né, na nossa sociedade. Então, parabenizo também a ProWay. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, também deseja um abraço. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal da Jovem Pan. Ficou com alguma dúvida sobre o programa ADAS? Vai lá no site da ProWay, confere tudo certinho. Se tá com vontade de se inscrever também, é por lá o caminho, né? A Mayara já passou aqui todos os contatos, está aqui na descrição também desse vídeo. Então vai lá, né? Não fica com dúvida, vai atrás porque vale muito a pena. A qualquer momento a gente volta com mais uma edição do TechStation, sem enrolação, talvez um pouquinho, mas a gente vai estar de volta com mais conteúdos relacionados ao mercado da tecnologia da informação aqui na região de Blumenau e também do Vale do Itajaí, claro, sempre com o apoio da ProWay. Então fica ligado aqui no canal da Pan que a gente volta a qualquer momento. Valeu!